feitiçaria. Manda trazer na praça todos os livros antigos de bruxaria e feitiçaria. Para quê? Porque nós vamos queimar tudo isso. Por quê? Porque eu não quero ser ligado à bruxaria. Por quê, Senhor? Eu quero servir o Deus que esse baixinho de cabeça. Esse Deus tem poder. Esse Deus é poderoso. Esse Deus faz. Esse Deus acontece. Eu quero ver esse Deus aqui independente. Levanta as mãos. Em nome de Jesus, o Deus que passou em Éfeso. Ele está passando aqui nesta noite. O Deus que passou em Éfeso. Ele está passando aqui. Essa cagadinha. Que depois daquele momento, a igreja de Éfeso está alicerçada ali naquela cidade. Aquele povo, por serem muito rico, a igreja ficou enorme da noite para o dia. Mas aconteceu uma coisa naquela igreja. Entra no coração daquela igreja. Eles vestem uma roupa, eles vestem uma armadura diferente, que era a armadura da hipocrisia. Por serem ricos, por serem milionários ao extremo, todos os 500.000 habitantes de Éfeso eram ricos, eram milionários. Eles achavam que eles tinham que vir à igreja só para fazer um social, só em questão de sumidade. Não estou com nada para fazer, vamos lá no templo. É quando eles saíam da igreja, se tornavam melhores, faziam coisas horríveis, voltaram a praticar a feitiçaria. Mas quando eles entravam na igreja, eles começavam a adorar a Deus, a glorificar a Deus. E quando saíam, adoravam a Satanás, a Beuzebu, adoravam a Marduk, a Astarote, a Zera, os deuses do mundo antigo. Começaram a adorar a outros deuses. A Bíblia Sagrada diz que aquele povo começa a se tornar hipócritas. E eu quero crer e tenho certeza que aquele povo vestiu-se da armadura da hipocrisia. A armadura da hipocrisia. Entravam na igreja uma coisa, saíam nela era outra. E naquele lugar ficou um pastor, que ele era novinho no ministério, tinha por volta de 19 anos de idade, que era o filho da fé de Paulo, que era Timóteo. Timóteo está ali naquela igreja, e ele começa a perceber de que aqueles irmãos estavam diferentes, que começou a saber de que aqueles irmãos estavam agindo de uma forma estranha, que aqueles irmãos estavam agindo de uma forma diferente. E ele recorre ao socorro dele naquela época, que abaixo de Deus era aquele que alicerçou a fé naquela cidade, é aquele que fez todo aquele acontecimento belo de conversão da cidade de Éfeso, que era Paulo, que naquele tempo estava preso, naquele tempo estava preso já em Roma. Aleluia! E Timóteo escreve uma carta, e Paulo recebe depois de dias, depois de anos lá em Roma, porque hoje em dia temos praticidade, mas naquele tempo eles pegavam as cartas, colocavam dentro de barcos, cruzavam os mares, cruzavam as ruas e iam, depois de anos chegar a carta na mão daquela pessoa que ele fora mandada. Aleluia! Paulo recebe a carta, ele abre a carta lá na prisão, e Paulo começa a ler, Paulo começa a observar o que estava ali naquela carta. E quando ele lê aquela carta, é Timóteo pedindo socorro, dizendo: Paulo, a igreja vestiu da armadura da hipocrisia, a igreja está hipócrita, a igreja está arrogante, os irmãos que estão arrogantes acham que porque tem dinheiro, porque tem influência, porque eles vão, acham que podem mandar e desmandar dentro da igreja. Paulo me ajuda, Paulo me socorre. E Paulo escreve uma das epístolas mais poderosas, uma das cartas mais poderosas, que é a carta aos Efésios. Ele escreve, hoje a Bíblia é dividida em capítulos, mas naquele tempo era uma história narrada, e nós encontramos ali Paulo escrevendo aquela carta. E depois de anos e dias, Timóteo recebe da cidade de Éfeso aquela carta. Quando ele pega aquela carta, ele olha, ele fica feliz. Ele imagina, eu quero crer, imagino com a minha mente, que era um culto de domingo, a igreja estava cheia, estava abarrotada. Timóteo pega a carta e ele fala: está aqui o meu sermão no domingo, eu vou pregar isso aqui. Ele pegou a carta, colocou na tribuna, imagino, ele olhando para aqueles irmãos hipócritas, só faltava minha auréolazinha na cabeça, achava que era altar da igreja, só faltava criar asa, então querubim que
que era, mas do lado de fora da igreja eram praticamente demônios, eram praticamente lascívios. E Timóteo abre a carta, e quando ele lê a carta, o povo começa a ficar atônito. E Timóteo guardou a bala na agulha para o final. Ele abre no capítulo 6 e fala, agora no capítulo 6, e chega no verso 11. Ele imagina Timóteo dando aquela respirada de pregador,